E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Hoje, em mais um episódio dessa série de desenhos realistas para iniciantes, né, onde a gente está dando algumas instruções de materiais básicos, né, como o lápis da Faber-Castell, esse da série 9000 que a gente vai usar. A gente já mostrou aí a respeito dos degradês, a respeito do esfuminho, né, materiais para esfumar. E hoje a gente vai começar um desenho. Eu vou começar esse trabalho aqui à mão livre, eu vou desenhar uma rosa e aí eu vou traçar ela aqui, vou construir esse desenho, né? Já vou falando e fazendo aqui. E conforme eu construir esse desenho, depois eu vou disponibilizar um link na descrição do vídeo para você baixar essa imagem. A imagem do traço da rosa que eu vou fazer aqui, só o traço, porque daí depois a gente vai trabalhar o sombreamento dela, tá? Então eu vou disponibilizar a imagem tanto traçada quanto sombreada. Aqui ficou um pouquinho torta, mas não tem problema porque a rosa não é igual a um rosto, né? Um rosto precisa estar exatamente com medidas proporcionais. A rosa não, a rosa a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais livre. Já aproveitando, eu quero pedir que você deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe o seu comentário a respeito dessa série que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é interessante a gente conhecer também a sua opinião e ter um feedback aí de você que assiste o canal. Bom, ó, aqui o que eu fiz? Eu só fiz um traço do contorno, que é mais ou menos o formato que eu quero trabalhar nela. Por que eu fiz essa cruz? Para que eu tenha mais direcionamento, tá? E essa cruz vai me ajudar a construir o desenho da rosa. Então, conforme você for vendo, você vai entender como que essa linha auxilia. Por exemplo, ó, aqui eu estou inventando uma pétala, né? Uma das pétalas. E aí eu vou fazer primeiro essa parte de fora, aí agora eu já vou jogar uma outra aqui por fora, lembrando que eu estou trabalhando com o lápis 2B da Faber-Castell, é um lápis mais macio, mas assim, para esboçar aqui tá legal, porque ele não é tão escuro quanto os lápis importados. Lápis importados às vezes são bem mais escuros. E aí não daria para trabalhar com um 2B, tá? Mas tem aqui, se você clicar aí nos cards aí, eu vou deixar outros vídeos, né, dessa série onde eu falo somente dos lápis e aí você vai entender melhor. Então aqui eu vou inventando algumas pétalas aqui para poder construir. Bom, aqui eu não vou falar muito porque eu estou usando papel sulfite, tá? Comum, lápis 2B da Faber-Castell, e aí eu vou traçando e depois eu vou disponibilizar esse desenho. E então aqui eu vou colocar uma musiquinha aqui só para você ir acompanhando a construção desse desenho e depois na hora do sombreamento a gente volta a falar aqui e dar algumas dicas, beleza? Vamos lá. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Bom, aqui então a gente concluindo esse pedaço do traço, né? Depois vai vir todo um sombreamento. Só essa parte aqui que eu não gostei muito, eu fui inventando aqui essa parte, mas não gostei muito daqui, ó. Então vou dar uma melhorada aqui nesse pedaço. Acho que se jogar pra cá fica melhor, porque daí depois aqui eu jogo uma sombra e aí fica mais bonito. E depois conforme a gente for jogando a sombra, a gente vai aplicando alguns efeitos de volume e profundidade, né? E aí isso valoriza bastante o trabalho. Então a princípio isso aqui. Eu pensei de fazer algumas folhas aqui e tal para tornar mais rico o desenho, mas como o meu assunto aqui com você é trabalhar a parte de sombreamento, né? Usando lápis, esfuminho, pincel e papel higiênico, então vamos parar por aqui essa parte. Então agora eu vou apagar essas linhas, começar a trabalhar então a parte do sombreamento.
Então agora aqui já com a imagem limpa, né, a gente vai começar a trabalhar o sombreamento. Como eu sou canhoto, eu sempre começo os meus desenhos da direita para a esquerda, porque eu já vou deixando pronto e vou trazendo pronto de maneira que minha mão não fique por cima daquilo que já está feito e assim não venha borrar o desenho, tá? Eu sempre coloco também uma folha por cima, porque daí eu protejo o desenho do contato com a minha mão e vou trabalhando essa parte. Aqui eu vou começar com o lápis 2B só para fazer um fundo e depois eu vou trabalhar com outro mais escuro para ir trabalhando mais a profundidade do desenho. Então lembra aqueles retângulos que a gente fez, né, ou aquele exercício de sombreamento que eu mostrei em uma das aulas aqui do canal, né, dessa série. É só você acompanhar os outros episódios antes desse para você saber exatamente, onde eu mostro exatamente esse lance do degradê usando um mesmo lápis, trabalhando somente o peso da mão, né? Então aqui ó, eu venho com 2B da Faber-Castell e vou trabalhar toda essa parte de sombreamento aqui. Aqui deixa eu ver que lápis eu tenho. Eu tenho o 4B e o 6B. Bom, aqui eu vou, como eu disse, fazer apenas um fundo com lápis 2B porque fica bem clarinho e depois eu vou trabalhar com um lápis mais escuro para ir dando mais profundidade, textura a toda essa parte aqui da pétala. Aqui, como eu imagino essa pétala por cima dessa, então eu vou deixar essa um pouco mais clara e a outra aqui embaixo um pouco mais escura, né? Eu acho que o exercício da rosa é bem interessante para a gente aprender a trabalhar os degradês com lápis, porque tem bastante passagem de tons de escuro para o claro, de claro para escuro, e isso permite que a gente vá treinando o peso da mão e assim adquirir mais habilidade com o lápis para depois se arriscando a fazer desenhos mais complexos, né? Desenhos que exigem mais detalhes, né? Exige mais atenção por causa da quantidade de detalhes, enfim. Então aí agora que eu vou trabalhando toda essa parte e depois eu vou escurecer. Aqui eu sempre penso o seguinte, ó, como a gente tem o contorno da rosa feita, né, do desenho, assim como havia aqui na borda, eu tento disfarçar esses contornos através de sombra. Então, ó, por exemplo, aqui tem esse contorno, eu venho e jogo sombra ali, de maneira que o contorno fique muito sutil, quase não apareça. Se eu ver que está muito forte e eu não posso escurecer demais, aí eu venho e passo uma borracha aqui para clarear ele. Talvez aqui seja o caso, não sei. Vamos ver como ela vai ficar ao longo do sombreamento, né, do trabalho. Então aqui, ó, fiz essa parte. Aí agora eu vou vir com um esfuminho da Derwent. Eu vou trabalhar com ele aqui, só esfumando mesmo. Ou talvez eu poderia até trabalhar com papel higiênico. Lembra o lance do papel higiênico? Vou dobrar aqui um novo para você ver. Então dobro aqui um papel. Eu já expliquei em uma das aulas como que eu dobro, né? E tá aqui. O papel é até melhor porque rende mais, né? A gente já faz um grande pedaço. E aí agora eu vou vir com o lápis 4B, que eu quero trabalhar áreas bem mais escuras aqui nesse desenho. E com o 2B não vai ser possível. Bom, aqui ó, depois de traçar todo o sombreado, eu vou fazendo ele meio listrado, tá vendo? Eu vou fazendo uns riscos assim, ó, com o começo aqui na borda mais escuro, puxando para o meio mais claro. Por quê? Daí a hora que eu passo o esfuminho, dá esse efeito de textura na pétala, tá vendo? E aí fica interessante esse estilo. Não fica aquela pétala tão lisa, né? Eu acho que fica bonito assim. Tá aqui, ó, e aí com o pincel eu venho e jogo alguns tons ainda mais escuros. Aí venho com o esfuminho. Eu sempre falo nas minhas videoaulas que o desenho é um trabalho de construção.
Então você vai fazendo parte por parte, aos poucos, vai olhando de longe o seu desenho, vai vendo se ele está ganhando a forma que você quer realmente dar a ele. Ficar olhando só de perto, não ficar se preocupando apenas com os detalhes, se preocupar também com o todo. Aqui essa outra pétala eu já vou fazer um pouco diferente, eu já vou tentar fazer direto com o 4B. Por quê? Porque eu estou trabalhando com um lápis, que é o da Faber-Castell, que ele não é um lápis muito macio, ele é um lápis um pouco mais duro. Então o lápis 2B dele, por exemplo, está muito claro, gostaria dele um pouco mais escuro, e também eu estou trabalhando com um papel bem liso, né, que é o papel sulfite, e isso permite que eu trabalhe lápis mais macios, né, os lápis 4B, por exemplo, dá para ir direto com um lápis um pouco mais escuro sem precisar fazer um fundo mais claro e tal. Claro, depois disso, isso não vai ficar só assim, tá? Depois a gente vem, dá um acabamento, passa uma borrachinha, dá um brilho na pétala, fica um trabalho bem bacana, que é apenas o começo e você vê que já tá ficando interessante, né? Conforme a gente vai aplicando esse sombreamento, ele já vai ganhando uma forma bonita de volume, de profundidade na pétala e tal, e fica legal. Ó, aqui poderia passar o papel higiênico, sim, conforme eu já falei na videoaula onde eu explico os materiais de esfumar, você sabe a diferença entre papel higiênico, esfuminho e pincel. Poderia aqui usar o papel higiênico, mas como é um trabalho mais detalhado, né, passos menores para sombrear, eu prefiro trabalhar com o esfuminho. Ó, aqui eu já vou explorando o branco do papel para dar a sensação de brilho na pétala. Vê que eu nem passei o lápis, eu já fui direto no esfuminho e já deixei mais marcado aqui, ó, para dar a sensação de volume aqui. Isso tudo são macetes que você vai pegando aos poucos, conforme você vai trabalhando com os materiais, você vai pegando o jeito de executar o desenho com cada um deles. Bom, aqui eu vou pegar um pincel um pouquinho menor para trabalhar esses detalhes, que fica melhor. E lembra aquele lance que eu falei do contorno, né? Que não pode haver. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar um pouco aqui esse contorno, que eu acho que ele está muito forte e não vai dar para eu fazer uma sombra tão escura ali, porque daí eu vou perder essa parte de brilho que eu fiz, né? Então vou apagar aqui, deixar o contorno bem sutil. Já aproveito limpar aqui por fora também o que borrou. E aí já dá um aspecto mais limpo ao desenho. Eu sempre tenho essa preocupação com o desenho, de deixá-lo com um aspecto limpo sempre bem recortado. Se você não tem essa borracha, você pode usar essa aqui, que é a que a gente mostrou nos outros vídeos, né? Na verdade eu tinha até esquecido que eu tinha mostrado nos outros vídeos, então por isso eu estava usando aquela. Mas essa aqui funciona do mesmo jeito, né? Eu faço um chanfrado na ponta dela, uso sempre uma escovinha para manter o desenho limpo. E aqui, ó, essa parte que eu fiz a sombra, eu não vou deixar tão branco, tá? Vou deixar claro, porém não branco. Aqui mesma coisa, claro, mas não branco, só para dar aquela sensação de volume. E aqui vamos trabalhar o restante das pétalas.
Bom, aqui nessa parte, como é bem apertado o espaço, eu vou trabalhando com pequenas doses assim de escuro, né? Lembrando que toda essa parte eu estou trabalhando com lápis 4B, tá? Não mudei de lápis em nenhum momento. E aí eu vou pegando os contornos, ó, por exemplo, eu pego o contorno do contorno, eu puxo uma pequena sombra para o lado de onde vem a luz. Então aqui eu puxei para cima, esse puxei para cima. Desse aqui, ó, eu reforço o contorno e puxo uma sombra. Aí faço todo esse pedaço aqui. E aí venho no esfuminho. E aí com o esfuminho é que eu faço a transição do escuro para o claro. Eu me lembro que quando eu usei o esfuminho pela primeira vez nos desenhos meus, eu estraguei tudo, porque eu não soube usar, eu não soube passá-lo. Eu fui passando e preenchendo até as áreas que era para ter deixado claro, e aí no final ficou um trabalho todo escuro, todo sem contraste. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de usar o esfuminho para não acontecer isso. Tá? Aqui eu venho com o pincel, sempre depois que eu passo o esfuminho, eu passo o pincel, porque dá uma profundidade diferente no desenho, né? Fica diferente. Talvez no vídeo essa evidência de diferença que dá o passar do pincel talvez não seja tão notável assim, mas bom, agora aqui nessa parte eu vou fazer com lápis 2B, porque eu quero um pedaço assim bem clarinho, eu quero uma sombra bem suave aqui, né? Então com o 2B seria melhor, porque senão acaba ficando tudo muito acinzentado aqui e aí não fica legal. E aí venho com o esfuminho, mesmo esquema. Só quis passar mesmo só para dar essa sensação de luz aqui em volta, assim, né? E aí depois, a hora que eu venho com o 4B e jogo um pouco mais de sombra aqui, ó, dá mais volume aqui e mais profundidade nesse pedaço. Trabalhar com luz e sombra é você fazer a leitura de uma imagem imaginando volume e profundidade. Sempre que tem luz, é volume, sempre que tem sombra é profundidade, a impressão de profundidade, tá? Então basicamente esse é o conceito quando eu trabalho sombreando um desenho. Eu penso na parte que eu quero dar mais sensação de profundidade, eu coloco mais sombra, consequentemente a parte onde eu deixo mais clara, que é a da luz, é onde vai dar a sensação de mais volume, tá? Nada mais é que isso. É uma compreensão simples que modifica toda a sua forma de trabalhar, se você entende isso e tenta aplicar isso nos seus desenhos. Aqui eu vou jogar uma sombra um pouco mais escura e aqui eu vou fazer um pouco mais claro, como eu fiz aqui, ó, para dar essa luz assim, eu vou deixar essa luz aqui também, mas pensando na sombra que eu vou jogar aqui depois, então eu acho que vai dar um aspecto mais bonito. Ó, aqui, ó, acabei de pensar, vou jogar um pouco essa beirinha aqui, ó. Acho que fica legal. Como se fosse a beira da pétala, né? Como se ela estivesse saindo. Só que aí, para eu passar o esfuminho, teria que ser um esfuminho um pouco mais fino. Que daí eu venho e trabalho aqui, ó. Aí aqui eu volto com o outro, normal. Escureço aqui, espalho. Eu vou jogar uma sombra bem suave, apesar de eu estar trabalhando com 4B, eu vou jogar uma sombra suave porque é uma parte onde vai ter bastante luz aqui na pétala. Então eu vou fazendo assim esse movimento meio riscadinho mesmo, para a hora que eu passar o esfuminho, ele dá mais ou menos esse aspecto aqui, ó, né, da textura da pétala mesmo que tem. Então aqui eu estou meio que inventando isso aqui para a gente ver como fica, tá? E depois que passar o esfuminho eu vou chegando na tonalidade ou no movimento que eu quero. Agora aqui com o esfuminho eu vou trabalhando para dar essa sensação de textura da pétala. Still strong, no weakness. Used to say I wouldn't beat this. Now they wish they could beat this. Tables set, now tables turn. God's plan, don't say a word. Know the price, cause I know my worth. My time, get what I deserve. Trendsetter, I got style for you.
Lembrando também que a gente tem o nosso curso virtual de realismo, tá? É uma plataforma de ensino à distância, onde você tem acesso a conteúdos de videoaula narrada, explicada, assim como essa que eu estou fazendo aqui, só que de uma forma ainda um pouco mais completa, tá? Porque eu pego desde o começo, né? Apresentação de materiais, a gente oferece um suporte dentro de um grupo fechado, então é bem interessante. Se você quiser saber mais, quiser participar, é só observar aqui no link na descrição que a gente deixou aí do curso e você participa com a gente. E fiz só insinuei a sombra, né? Só que daí agora eu venho com o esfuminho para trabalhar nela. Aqui ó, vou dar uma limpada aqui em volta. Deixar mais recortada a pétala aqui, ó, porque fica mais bonito no desenho. Principalmente quando se trata de um desenho realista, né? Quanto menos contorno ou nenhum contorno aparecer, melhor. Aqui eu sempre passo uma escova para não ter que passar a mão, porque se a gente passar a mão é perigoso borrar o desenho. Então eu prefiro passar a escova. E agora aqui eu vou jogando mais sombras. Like spinning a 644, cash money like 504, ball like AD24, no sleep anymore. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, I get the bus. Agora aqui eu vou jogar uma sombra bem escura abaixo dessa pétala aqui, por conta dessa aqui está abaixo, né, ou por trás dela. Esse aqui é um tipo de sombra mais básica assim que você tem que aprender num desenho como esse, né? É o conceito de volume e profundidade e sobreposição de uma e outra peça, no caso aqui as pétalas, né? Uma pétala sobre a outra. Aqui eu já vou jogando a sombra da outra já, porém aqui a gente ainda vai trabalhar. Aqui eu gosto de deixar um pouco assim mais claro, porque dá uma, sei lá, dá uma impressão legal na parte do brilho da pétala, né? Eu acho que fica bonito. Aqui também vou fazer a mesma coisa, só que afastado para poder deixar esse facho de luz que eu vou jogar aqui depois. Depois não, né? Conforme eu preservo esse espaço, ele já vai aparentar um facho de luz aqui interessante. Então daí agora aqui eu vou trabalhar com o esfuminho. Mesmo esquema que eu já fiz em todo o restante. Só que aí eu vou trabalhando puxando ele, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Porque daí ele vai ficando um aspecto mais riscado, que é o que eu quero preservar aqui, né? Para dar o efeito mesmo da textura da pétala. Esse esfuminho que eu estou usando é o da Cretacolor e você encontra aí pela internet, tem muita gente que manda mensagem, fala, eu moro em cidade que não acho material. E eu particularmente, eu acho ingênuo esse tipo de afirmação, que mora num lugar onde não tem material. Hoje em dia, a gente encontra material onde quiser, né? Se você tem acesso à internet, você está assistindo esse vídeo, você consegue efetuar a compra por sites de materiais e entrega aí na porta da sua casa. Não tem desculpa assim de que na cidade que você não tem desculpa, né, de que na cidade que você mora não tem material. Não tem essa. Na cidade que eu moro também não tem material, né? E eu peço tudo pela internet. Inclusive no nosso curso virtual a gente disponibiliza o link de lojas virtuais de materiais para que você compre, né, e ao começar o curso você já tenha uns materiais legais para poder começar a trabalhar, né? Aqui no YouTube, o que eu disponibilizo aqui de vídeos são vídeos com um tipo de sombreamento mais básico para que você entenda pelo menos os princípios mais básicos assim de como eu entendo o realismo na hora de trabalhar ou na hora de fazer um estilo de trabalho assim sombreado, mais rápido, mais simples, né? É um trabalho realista, porém não é um trabalho como de retrato que eu faço nos cursos que eu ofereço e tudo
tudo mais. É um estilo um pouco mais simples, mais rápido, mais rústico, também com a sua qualidade, mas é um pouco mais limitado pelo tempo e até também porque a gente está aqui no YouTube como forma de divulgar o nosso trabalho e que as pessoas também tenham acesso ao nosso curso, que é onde realmente a gente pode dar uma atenção mais legal aos alunos e tudo mais. Aqui eu só vou reforçar um pouquinho a borda aqui, ó, e aí passar o pincel. Pincelzinho com cerdas sintéticas, tá? Tem um vídeo aí, se você clicar nos cards, você vai ver, tem um vídeo onde eu explico a respeito do papel higiênico, do pincel e do esfuminho, tá? Então é interessante você assistir esse vídeo, porque daí você vai se familiarizar mais com o assunto de trabalhos esfumados, né? Como que eu esfumo, que material eu uso, por que, onde eu esfumo e com que tipo de material naquele determinado lugar. Você entende de uma forma mais ampla. E tá aqui o desenho pronto. Se você curtiu, deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe o seu comentário e acompanhe todas as séries que a gente vem colocando aqui no nosso canal para o seu aprendizado no desenho realista. E não se esqueça de clicar no link para baixar a imagem e assim você desenhar também, postar no Instagram, marcar a gente lá, hashtag Curso Charles Laveso, e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima! Ah, aqui galera, eu tinha falado que eu iria passar caneta borracha, né? Só para dar um brilho aqui em alguns detalhes do desenho, só que eu tinha esquecido, então vou passar agora aqui, ó. São só alguns detalhezinhos que fica interessante, dá um brilho legal no desenho.